Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser. Bom dia! Hoje, dia 10 de abril, 6 horas da manhã, mais um preceito diário aqui pra gente começar o nosso dia mais abençoado do que ele já é, né, gente? Porque nossos dias, todos os dias são abençoados na nossa vida. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, abençoados para sermos uma bênção na vida de cada pessoa que nos odeia e na vida de Deus também, porque nós somos deuses. Nunca se esqueçam disso, que vocês são seres magníficos, criados à imagem e semelhança do Pai, do maravilhoso, do magnífico, do onipotente, do onipresente e onisciente Deus. Então Deus está aqui conosco todas as horas, todos os segundos, a hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, passa o dia conosco. Quando você começa a sentir isso, a colocar isso, a pensar assim, tudo na sua vida, gente, começa a mudar, porque você vai saber que Deus está sempre ali do seu lado, juntinho de você. A gente fala lado, né? Mas é dentro de você, te orientando em cada passo da sua vida, em cada palavra, em cada pensamento. Por isso que nós precisamos, né, estar aí conscientes das nossas palavras, das nossas atitudes, porque através da atitude também é um pensamento, também é uma palavra. E os nossos pensamentos, né, gente, como a gente está aprendendo aqui esse tempo todo no canal. E esse mês nós estamos trabalhando o quê? A verdadeira fé. Deve estar um pouquinho de barulho aí para vocês, porque estou na praia, passando uns dias aqui com a minha família. Então, por isso que tá um outro cenário aqui. Mas eu espero de coração que vocês aí tenham mais um dia abençoado na vida de vocês. Então, tá um pouquinho de barulho, vou fazer de tudo para tirar, mas vamos lá pro nosso preceito, porque a gente tem que focar onde? A gente não tem que focar no que tá em volta. Olha que interessante, né? Quando a gente foca no que tá no externo, a gente esquece do que a gente tá fazendo aqui. E a gente veio fazer o que aqui? Aprender a internalizar todo esse conhecimento, todos esses ensinamentos, tá bom? E o nosso título do preceito desse mês é o que? A verdadeira natureza da fé. Vamos lá? Dia 10 de abril. Oração da alegria. Vocês sabem aí que é a alegria que conecta, né? Que é a frequência da prosperidade na sua vida, do dinheiro amado, dinheiro delicioso, né, gente? Então, a gente tem que estar sempre aí sorrindo, feliz, alegre, mas é de dentro para fora. Não é uma alegria falsa. Deu para vocês entenderem? Então, a gente aprende também a se alegrar com as coisas, né? Qualquer coisinha aí tá fungando, qualquer coisinha aí tá respirando fundo, né? A gente precisa aprender isso, a gente precisa focar em nós, porque tudo em volta começa a mudar, tá bom? Então vamos lá para oração da alegria. Quando oramos a Deus, devemos fazê-lo com alegria. Não devemos orar em tom de lamúria. Se um filho se encontrar com seu pai depois de muito tempo, mas somente lamentar a sua desgraça, o pai ficará feliz? Será que podemos considerar tal filho um bom filho? Um bom filho não seria aquele que se vê preenchido de alegria e felicidade somente de encontrar o pai? Não lamurie diante de Deus. Declare: sou feliz, sou saudável, sou próspero. Esta é a verdadeira oração de um bom filho de Deus. Que coisa linda, né, gente? Essa é a verdadeira oração da alegria. E ele deu um exemplo aqui para nós muito interessante, que a gente precisa sempre estar se perguntando, né? Lembra que eu falo para vocês, em alguma situação de desarmonia que você está vivendo aí, né? Uma escassez, Deus olharia assim? Não. Deus olharia como? Qual é o olhar de Deus para as situações que estão acontecendo no mundo? Para as situações que está acontecendo aí com você? Sabe qual é o olhar de Deus? De amor. De amor. De alegria. Sabe por quê? Porque você está vivo. Você está vivendo. Está passando pelas experiências. Mas como você está passando pelas experiências? Se lamuriando? Chorando no canto?
achando ruim com tudo, não é assim que vai mudar a vida. Não é assim que vai mudar a vida. Lembra que eu falo aqui no canal? Através da repetição, nós chegamos à perfeição. É prática, gente. Lembra que eu falo pra vocês? Amor é prática, paciência é prática, viver o bem-estar é prática. Tudo isso, alegria, felicidade, tudo isso é prática. É focar dentro de você. Como você gostaria de estar vivendo agora? Lembra no começo do vídeo que eu até falei, né? Olha que ele deu um exemplo maravilhoso aqui. Se você se encontrasse com teu pai depois de muito tempo, você ia contar pra ele as coisas que você tá passando aí? Como você ficaria? Você ficaria feliz, alegre pro teu pai estar ali com você, né? No aconchego do amor dele, no âmago do ser, na felicidade, no abraço quentinho dele, né? Até tava falando com meu marido, a nossa cachorrinha morreu. E faz setembro, desde setembro. E essa foi a primeira viagem que nós fizemos aqui pra praia, depois que ela morreu. E aí eu falo assim, né? Eu não sinto falta, mas eu sinto saudade. Eu sinto saudade, porque ela é uma alegria, né? Assim, então eu sinto saudade. Então, aí eu até comentei com ele da minha avó, que às vezes, todo ano eu ia visitar minha avó. E esse ano, quando eu ia visitá-la, que eu já estava combinado de ir, né, que eu gostaria de ter ido e tal, ela faleceu antes de eu ir. E aí, de vez em quando, aqueles pensamentos, olha, você devia ter ido ver tua avó antes. E o que eu tenho que fazer, gente? O que eu faço nesses momentos? Porque se eu deixo esses pensamentos me assaltar, me roubar a paz, me roubar de tudo que eu fiz para minha avó, gostaria de ter feito mais? Claro que eu gostaria. Eu gostaria de ter ido visitá-la antes, apesar de ter ido no ano anterior. Porque todo ano eu ia, às vezes ia 2 vezes no ano. Só que esse ano, o ano passado não deu para eu ir. Então eu vou ficar me lamentando? Não! A última vez que eu fui lá, eu abracei minha avó, eu deitei com ela, abracei, falei, ai vó, vamos ficar aqui juntinha, sabe? Então é lembrar dos momentos que foram feitos e não dos momentos que não foram feitos. Este é o pensamento que quer assaltar você, que quer tirar a sua paz. Não deixe isso acontecer. Então, aí eu fiquei lembrando, quando eu li isso aqui, eu lembrei da minha avó, né? Se a minha avó estivesse aqui agora, eu ia falar do que estava acontecendo na minha vida? Não! Eu ia abraçar a avó, que delícia que você tá aqui, que saudade, sabe? Ia ficar na maior alegria. Então é isso, gente, que nós temos que trazer para o nosso pensamento, para a nossa vida. A alegria dos momentos que nós vivemos. A alegria de querer viver isso novamente. Mas não se lamentando, né? Porque você pode viver no passado e falar, ai, mas eu queria tanto que voltasse no passado. E aí você está indo para onde? Para a falta de alegria que talvez você esteja vivendo hoje, para a tristeza, porque você está comparando com o passado que você teve. O passado só serve para a gente trazer aquele sentimento para agora e a gente poder trabalhar isso e manter na nossa mente vivo. E querer novamente viver aquilo, mas sem se lamentar. Agradecer o sentimento que você viveu de alegria, de amor, de harmonia, de paz, de prosperidade, de abundância, de plenitude. Não para ficar se lamentando que hoje você não vive mais. A minha sogra, é engraçado, né? A minha sogra, ela nunca gostou de falar do passado. E aí, às vezes, as pessoas começam a falar do passado, aí eu fico assim, Dona Rosa bem que tinha razão mesmo. Que vida boa do passado. Vida boa. Tá, tem sim lá, ficar descalça na terra, claro que tem. Mas não era boa, né, gente? Vamos combinar. Não era boa, né? Era um sacrifício do caramba. Então, a minha sogra, ela falava isso e ela não gostava de falar do passado, porque ela via muita dificuldade. Ah, eu não gosto não, nunca gostei. Então, eu acho isso muito legal, porque eu lembro dessa parte dela, eu lembro dessas conversas que nós tínhamos, né? E eu acho muito interessante, porque ela realmente falava, ela não gostava de tocar no passado.
E olha que interessante, agora conversando aqui com vocês, ela não gostava. Claro que tinha coisa boa, não tinha só coisa ruim, só que ela percebia inconscientemente, poderia ser, que se ela ficasse focada lá no passado, ela não teria a vida que ela teve. Olha só que interessante, né, gente? Então tudo isso é pra gente aprender, a gente aprende com o mais novo, eu aprendo muito com a minha filha. Então, claro, a gente tem que respeitar a hierarquia, respeitar sim. Mas não é porque você é um pai, é uma mãe, que você precisa desrespeitar o seu filho e não acatar a opinião deles, um conselho, porque eles veem, eles enxergam de uma forma diferente. Tá bom, gente? Então, leve essa alegria com vocês e pense nisso. Como seria se você encontrasse aquilo que você mais deseja na vida? Aquilo que você mais deseja na vida, pensa. Como você iria se comportar? Com alegria, com amor. Então traga esse sentimento para a sua realidade hoje. Não importa o que você esteja vivendo. Lembra que Neville fala, na verdade não é Neville, né, gente? Todos esses ensinamentos aqui falam pra gente o quê? Os pensamentos, o externo, ele segue os seus pensamentos, ele não antecede os seus pensamentos. Então, conforme você pensa, você vai, o externo vai seguindo você. Olha que coisa linda. Pense assim, ó. Feche os olhos aí agora, e imagine você com aquela plantação maravilhosa que eu já falei pra vocês, né? As sementinhas lá, toda linda, toda florida, aquela coisa mais linda. E você olha para trás e você percebe que tudo que você tem feito até agora tá florindo, tá florindo, tá florindo. Ou se você não tem feito ainda, comece a fazer. E você vai ver que esses pensamentos vão seguir você. Ao externo, essa plantação de flores, de amor, de alegria, está seguindo você por onde você for. Tá bom? Vamos lá. Oração da alegria. Vamos lá ler mais uma vez e preste atenção agora. Quando oramos a Deus, devemos fazê-lo com alegria. Não devemos orar em tom de lamúria. Se um filho se encontrar com seu pai depois de muito tempo, mas somente se lamentar a sua desgraça, o pai ficará feliz? Será que podemos considerar tal filho um bom filho? Um bom filho não seria aquele que vê preenchido de alegria e felicidade somente de encontrar o Pai? Não lamurie diante de Deus. Declare: sou feliz, sou saudável, sou próspero. Esta é a verdadeira oração de um bom filho de Deus. Gente, que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Que você tenha um dia aí maravilhoso que segue os seus pensamentos. Pense nisso, o seu dia começa seguindo os seus pensamentos. Então, que tipo de pensamento que você vai sair hoje? Eu já adivinhei, com alegria, com amor, com confiança em você. Um beijo, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, potências infinitas. Até amanhã com o preceito do dia 11 de abril. Um beijo, até lá!